Hoje eu trouxe 5 pontos da língua portuguesa que eu tenho certeza que a maioria erra e não tem por que errar isso mais. Dog. Tem algumas coisas na língua portuguesa que a gente só para perceber quando precisa escrever. Porque quando a gente está falando, tudo vai normalmente porque a oralidade é uma bênção. E aí, Bruno que gosta quando eu falo isso. O Bruno é meu amigo que tá sempre seguindo aqui. Ele adora quando eu falo a oralidade é uma bênção. Mas a oralidade ela acaba abarcando tudo. Mas quando a gente tem que botar no papel, né, a gente precisa parar para pensar em algumas coisas. E eu trouxe 5 dessas coisas aqui que eu tenho certeza que vocês acabam cometendo alguns equívocos e sem necessidade, que a gente pode sanar esse problema agora. A primeira, que tenho certeza que vocês têm várias dúvidas, é na hora de dizer em vez de e ao invés de. E é fácil a gente entender quando usa um e quando usa o outro. Em vez de significa que uma coisa está no lugar de outra. E é bem tranquilo da gente utilizar. Por exemplo, em vez de explicar, eu dei logo um exemplo. Já ao invés de tem um sentido de ao contrário. Por exemplo, ao invés de deixar as pessoas confusas, dei logo um exemplo. Um outro problema que as pessoas cometem, né, um outro erro que as pessoas cometem na hora de escrever é a diferença, é confundir, na verdade, ratificar com retificar. Ratificar é quando você concorda com algo, confirma alguma coisa. Por exemplo, eu ratifico que você agora não vai mais esquecer essa regra. Já o retificar é quando você conserta algo, quando você disse alguma coisa e você precisa corrigir essa coisa. Por exemplo, você agora pode retificar todos os erros que você cometeu quanto a ratificar e retificar. Um outro problema que as pessoas sempre têm na hora de escrever é na hora de falar a nível de e em nível de. E é só lembrar que a nível de tem o sentido de nivelar. E em nível de tem o sentido de em termos de alguma coisa. Por exemplo, em nível de erros de português, vou te ajudar. E você chegará a um nível que não esperava. Essa também é um clássico, a confusão entre perda e perca. Muita gente ainda confunde isso. E aí é só lembrar que perda é um substantivo e perca é a conjugação do verbo perder. Por exemplo, eu posso dizer não perca tempo, porque é a conjugação do verbo. E também posso dizer estudo não é perda de tempo. Uma outra confusão é traz com S e acento e traz com Z. O traz com S e acento, ele indica uma posição. E o traz com Z é uma forma verbal do verbo trazer. Então eu poderia dizer não vá para trás, que é a posição. E poderia dizer, todo dia ele traz a merenda para a escola, que é a conjugação do verbo. E a última também é um clássico, que é o eminente e iminente, com essa substituição do E e do I. Eminente significa excelente, não se esqueça disso. E iminente é alguma coisa que está para acontecer. Por exemplo, vocês são meus eminentes alunos. E é iminente o aprendizado de vocês. E aí, vocês cometiam algum desses erros, sabiam disso? Comenta aqui pra mim e me diz quais os erros que vocês costumam cometer que a gente vai tentando solucionar junto.